noite. Tá me ouvindo bem? Boa, beleza, maravilha. E aí, assistiu a sala hoje, irmão? Assisti, quer dizer, eu acho que assisti. Tava dormindo, fui pôr a cara do lado de fora, tava frio pra caramba, eu voltei pra cama. É verdade. Tô, A rece- ossa, né? tô recebendo as pessoas. Caroline Sanches. A Carol, boa noite, Carol. Filhão. E aí, William? Eu não sei como é que eu tô ficando sem dormir tanto tempo, mano. Falar pra você, meu olho chega a brilhar essa hora. É, não é- Boa noite, irmão É, Leôncio. boa noite, meu quatro, querido. quatro, Satisfação. 4 horas da manhã. Deixa eu trocar de internet aqui que tá falhando, peraí. Deixa eu colocar outra aqui. Tem 3 internet aqui agora, irmão. Opa, que bom. Quantos mega cada uma? Quantos mega? Vamos ver essa. Vamos ver com essa aqui quanto que tá. Ah, tem duas de 600 e uma de 200. Ah, Aí daria mais de 1 giga e tal lá, né? é. Aqui é só 600. Não, tá ótimo, você é doido. Aí 100 já tá bom, pô. 100 já tá ótimo. Só que eu tô no cabo, né? Tô direto. Ah, não, tô no Wi-Fi. É, Aqui eu tô no cabo. Aqui tá entrando 600 literais. é verdade. E o cabo aqui é CAT6. Vixe, Maria. Dá até 1 giga aí. É, Tranquilo. tem 1 giga. É. Bom, eu Pessoal, tô com tudo na agulha lá, hein? pessoal já tá chegando aí, já, Adriano. Beleza. Então, estamos todos preparados aqui já. Vamos Inclus, inclu- passar esse estudo. inclusive já está gravando, hein? Já começou gravando. Muito bom. Hoje eu estava explicando para a Cacilda como que ela edita um vídeo online de graça. É? Passei lá um clip show, fui passando as partes para ela ir aprendendo, né? Ela tem vontade de aprender a editar, né? É. E Mas passei. a Cacilda agora ela contratou uma pessoa só para cuidar das redes sociais dela, das mídias, né? É. Ah, então a pessoa Tá, deve saber, então. com certeza, está bem assessorada. Mas Oxe. é sempre bom compartilhar, né? Ela quis saber como é que eu faço o vídeo, com que ferramenta que eu faço. Eu falei, eu tenho uma ferramenta online aí, gratuita, sem limite e sem marca d'água, né? Não tem marca Olha, d'água não. E, é que ev- ficou muito bom aquele vídeo que você editou, ficou e, muito ev- bom. e edita em 4K, Nossa, alta resolução mesmo. 1080 4K. Muito Isso bem. aí. Você pretende falar sobre a Bíblia, não é isso? Tem que ser, né? Não tem como você. Vamos ver o que o estudo pede, mas você tem que começar do princípio. Não adianta você antecipar. Eu tenho um aplicativo no celular que é Bíblia Adventista e alguns capítulos tem alguns comentários. Olha só. Essa daqui, por exemplo. Deixa eu ver se aqui eu compartilho janela. Compartilhar. Acho que não é janela. Pega um copo de água. Pega aquele chazinho ali para mim, vai. Esse tá quente. Antes de começar aqui. Olha bem. É um aplicativo no celular. Ah, é Aí diferente. ele tem alguns comentários de Ellen White, algumas passagens. O meu aplicativo é esse aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Ó. Acho que não dá pra ver, né? Não, Pra por Não mim dá tá. para causa você estar com do, proteção de tela. da O, proteção. o irmão ele tá com proteção de tela, aí ele corta.
Não, esse aqui não é bom, não. Peraí, acho que agora vai dar. Tá vendo isso aí, ó? É o roxo ou é o... Esse aqui, ó. Vou pra cá assim, pô. É, toquei no outro lá que não era para tocar. Ah, como que é o nome dele? Deixa eu ver aqui. É Bíblia Comentada. Ellen Bíblia White. Comentada, Bíblia Ellen com White. comentário de Ellen White. Vou ver depois. Muito bom. Eu gosto muito dela porque tem uns comentários ricos nela, né? Eu vou pôr meu fundo de tela de novo. Eu já coloquei o meu aqui, irmão. Ficou muito chique, hein? Agora entendi, ó. Aqui. É que eu não cliquei lá no azul. Ó, veja só, Adriano. Ela comentou esse versículo aqui, ó. As tentações que você tem de enfrentar são as mesmas outras que enfrentaram. Mas Deus cumpre sua promessa e não deixará você sofrer as tentações que vocês não têm força para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará força para suportá-las. Aí ela comenta aqui, ó, em mensagem aos jovens. Com a fé, é isso aí, ó. Ela comenta mensagem aos jovens, desejar a todas as nações, fé pela qual eu vivo, nossa alta vocação, tudo isso comentando esse versículo aqui, ó. Tá? Olha quantos comentários. Aí vai embora o texto. Vai chegar um outro lugar que ela vai comentar. Vamos supor, vou para Êxodo. Ó aqui, ó. E disse Deus, haja luz. Estão vendo? Haja luz. Aí ela comenta em mensagens escolhidas. Há luz e glória na verdade de que Cristo era um com o Pai, antes de ter sido lançado os fundamentos do mundo. Esta é a luz que brilhava em lugar escuro, fazendo resplandecer com a divina glória original. Essa verdade infinitamente misteriosa em si explica outras verdades misteriosas de forma... Vou receber alguém aqui. A minha é bem parecida com essa, irmão Leôncio. Uhum. Escrito aí. Eu lerri. Tá Boa recebendo. noite, Lê. Seja Viu? bem. Então é assim. Ah, legal. Boa noite, Lê. Opa. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo bem. Deixa eu apresentar aqui para o professor Leôncio. Lerri, esse aqui é o nosso professor-chefe, Leôncio. Epa, para com isso. Para com isso. E ele está na missão com a gente hoje aqui de estar estudando um pouquinho da palavra, né? Vai chegar mais algumas pessoas, você fique à vontade no meio de todas as pessoas, são todos amigos, tá? E a gente sempre se reúne para estar estudando a palavra, tá bom? Beleza. Fechou. Prazer em conhecê-lo, José. A recíproca é verdadeira. Show. E enquanto o pessoal vai chegando, Leôncio, você pode dar continuidade aí, já passando a nossa vinheta da nossa sala de estudos. Já tá no jeito aí? Vamos soltar o Guardando o Gabriel, ele já entra, mas pode dar continuidade. Vale dos Ossos Secos? Pode ser, é um texto bem interessante. O Lerry vai gostar de ver essa interação multimídia aí que foi feito no computador gráfico. E aí no final do texto a gente vai explicar que é uma profecia, né? Eu senti a presença poderosa do Senhor, e o seu Espírito me levou e me pôs no meio de um vale onde a terra estava coberta de ossos. Ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale. E eu pude ver que havia muitos ossos, muitos mesmo, e estavam completamente secos. Então o Senhor me disse: Homem mortal, será que esses ossos podem ter vida de novo?
Eu respondi: Senhor meu Deus, só tu sabes se podem ou não. Ele disse: profetize para esses ossos. Diga a esses ossos secos que deem atenção à mensagem do Senhor. Diga que eu, o Senhor Deus, estou lhes dizendo isto. Então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. Enquanto eu falava, ouvi um barulho. Eram os ossos se juntando uns aos outros, cada um no seu próprio lugar. Enquanto eu olhava, os ossos se cobriram de tendões e músculos, e depois de pele. Porém, não havia respiração nos corpos. Então o Senhor me disse: homem mortal, profetize para o vento. Diga que o Senhor Deus está mandando que ele venha de todas as direções para soprar sobre esses corpos mortos, a fim de que vivam de novo. Então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. A respiração entrou nos corpos e eles viveram de novo e ficaram de pé. Havia tanta gente que dava para formar um enorme exército. Muito bem. Ezequiel 37. É uma profecia, né? Na verdade, foi proferida por um profeta. E ali, só para a gente entender esse contexto, se você não teve a oportunidade ainda, ele estava no local onde era um cemitério, né? E ele fez a profecia para que essas pessoas ressuscitassem. E assim ocorreu, tá? Então a gente sempre abre aqui o início dos nossos estudos com esse vídeo, por quê? Porque o grande prêmio que Jesus tem para cada um de nós é a vida eterna, né? Então, esse texto que traz de Ezequiel, ele traz o poder que Deus tem de ressuscitar aqueles que morreram, né? E trazer a vida, e dar uma vida eterna para eles. Ou transformar aqueles que estarão vivos na sua vida. A gente sempre abre com esse texto, então, só para a gente já poder compreender. E eu queria estar lendo 2 textos bíblicos antes da gente iniciar o estudo, mas antes, pedir para o irmão Leôncio fazer uma oração. Eu não sei se você se lembra, uma vez que você veio aqui em casa, eu acho que era um sábado à noite que a gente fez uma oração. Você lembra da oração que a gente fez ou não? Quem? Não, não. Da oração em específico, não. Não. Eu lembro muito bem que acho que estava você, Wesley, é isso mesmo? É isso, é isso, é isso. E eu me senti assim, numa grande responsabilidade de fazer uma oração que fosse acessível, né, para vocês, junto com o Pai. E eu não me esqueço dessa oração. Eu comentei naquele dia sobre o poder de Deus de ter criado a máquina humana. Não sei se você lembra, no meio da oração. E eu Não comecei a lembro, não lembro. comentar como que o ser humano ele é perfeito, né? Nossas mãos são perfeitas, nossos pés para locomoção são perfeitos, nossos cérebros são milhões de neurônios interligados e se interliga com todo o corpo. Então, assim, eu comentei sobre isso nessa oração. E hoje eu gostaria que o irmão Leôncio fizesse a nossa oração inicial, convidando o nosso amigo Espírito Santo, que você vai estudar sobre ele também, para que ele possa nos dar a orientação para estudarmos a palavra. Pode ser, meu irmão? Pode ser. Muito bem. Estão me ouvindo com clareza? Sim. Muito bem. Então vamos orar. Santo, Santo, Santo. Neste momento, Senhor, nesta chamada de vídeo, nós pedimos a Tua permissão
para entrarmos na tua presença, no Santo dos Santos do Santuário Celestial, pelos méritos de Jesus Cristo, para estar na tua presença e pedir ao Senhor que nos conceda nesta noite, neste momento em que estamos separando esse tempo, que o Senhor nos unja com a pessoa, com a força, com a luz, com a sabedoria da pessoa do Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Espírito que nos guia em toda a verdade, para compreendermos o teu querer registrado, exarado na tua palavra. Senhor, nós de nós mesmos nós não temos sabedoria, nós de nós mesmos nós não temos conhecimento, e diante do grande universo, nós somos menor do que um grão de poeira suspenso no ar. Mas é esse grão de poeira suspenso no ar que unimos-nos às nossas vozes para chegar à tua presença e pedir a tua unção, para que o Senhor abra a mente espiritual de cada um de nós, para que a gente possa compreender aquilo que pelo Espírito foi escrito. Pedimos essas bênçãos na pessoa de Cristo Jesus, nosso Senhor, mas também o nosso Salvador. Amém, amém e amém. 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 Bom, Amém. é muita coisa, viu, Lei, para a gente conversar. Mas eu queria, de uma forma muito... Ô, Edson, boa noite, seja bem-vindo, meu amigo. Eu queria, de uma forma rápida, objetiva, te explicar algumas coisas. E eu queria que o irmão Leôncio colocasse aqui na tela um texto. Você consegue compartilhar, irmão Leôncio? Lá em Gênesis primeiro? Gênesis. Ô, Gabriel, boa noite. Gênesis. Isso, primeiro texto de Gênesis, na criação do mundo. Eu quero apresentar 2 textos para o nosso amigo aqui ler. Eu vou colocar um texto na linguagem de hoje, pode ser? Pode. Pronto, pode ser o primeiro. O que eu quero passar para o Leri, todos nós que estamos nessa sala, nós já passamos por isso. Se não passamos, ainda estamos no meio do caminho. E que caminho é esse? Conhecer a vontade de Deus, conhecer a Bíblia. Por quê? Do Gênesis ao Apocalipse, ela vai nos mostrar o que aconteceu no início e no final. Olha só aqui no primeiro texto, diz assim, ó: no começo Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, sem nenhum ser vivente, e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobriu o mar, e o Espírito de Deus se movia por cima da água, tá? Então, a gente vai parar aqui nesse texto de Gênesis, porque a gente não vai estar se aprofundando aqui, só para a gente entender que a Bíblia, ela tem resposta para todas as coisas deste mundo. Pode acreditar. Se você se aprofundar conosco aqui nesse estudo, aqui vai falar como que surgiu a Terra, como é que foi feito o mundo, as galáxias, o universo. A Bíblia toda vai nos mostrar isso aqui. E se a gente pegar um texto lá em Apocalipse 21:3, coloca para nós, irmão Leôncio, por favor. Apocalipse 21:3. Lá no final da Bíblia agora, a gente vai rasgando tudo aqui, vamos lá para o final. A gente já vimos lá no começo e agora a gente vai para o final, né? Lógico que ainda vai acontecer algumas coisas nesse meio do caminho, mas aqui em Apocalipse 20, de 1-3, olha só o que fala aqui. Aqui está falando sobre os 1000 anos, é um milênio, é uma profecia. Colocou até o fone aí, está ouvindo? Tudo certo? Estamos ouvindo, eu estou ouvindo perfeitamente. Eu estou escutando, vocês estão me escutando? Beleza.
Olha o que esse texto fala aqui em Apocalipse. 20, de 1 a 3. Então vi descendo do céu o anjo que tinha nas mãos a chave do abismo e uma corrente pesada. E ele agarrou o dragão, aquela velha cobra que é diabo Satanás, e amarrou por 1000 anos. Então o anjo jogou o diabo no abismo e trancou-os e selou a porta, para que ele não enganasse mais as nações, até que se terminarem os 1000 anos. Depois de 1000 anos, é preciso que ele seja solto por um pouco de tempo. Tá? Então aqui, a gente também não vai conversar agora sobre essa profecia, mas só para a gente entender que estamos falando aqui do fim do mundo. Tá? Quando o mundo acabar, vai começar um período de 1000 anos, que a gente vai estudar sobre isso aqui depois. E aqui está falando, só para a gente poder entender o contexto, se você não se passou por esse texto, aqui está falando de Satanás que vai ficar preso aqui na Terra, tá? Uma circunstância aonde ele vai ficar preso sem ninguém a quem atentar, tá bom, Lerry? Então, olha como é que a Bíblia ela é completa. Ela dá o início do mundo e ela também dá o final. E aqui, o irmão até ticou aqui embaixo no versículo 7. Depois que os 1000 anos terminarem, Satanás será solto da sua prisão. Só que a gente tem um estudo só sobre isso, que se chama o estudo do milênio, dos 1000 anos, porque é muito importante. E aqui embaixo, deixa no 15 aqui, irmão, ó, põe no versículo 15 aqui, já que você abriu até aqui, ó. E aqui está dizendo assim, ó, olha como é que fala do fim do mundo aqui, ó, no versículo 14, um pouquinho em cima do que ele ticou, ó. Então a morte e o mundo dos mortos foram jogados no lago do fogo. Esse lago do fogo é a segunda morte. Quem não tinha o seu nome escrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo. Tá? Então, a gente já compreende que depois do período de 1000 anos, vai acabar de vez esse planeta. E aí sim, quem for salvo, está com o nome no livro da vida, vai estar junto com Deus. E quem não está, vai ser eliminado. Uma coisa muito importante é que tudo que a gente for ler aqui, a gente só vai compreender de forma espiritual. Por que de forma espiritual? Eu não tenho como falar para você, por exemplo, e abriu o Mar Vermelho. Já viu aquela história do Mar Vermelho? Que passaram por dentro do Mar Vermelho? Gente, aos olhos humanos, isso aí é impossível, né? Por exemplo, Jonas. Já ouviu falar também de Jonas que entrou dentro de um grande peixe? É impossível eu mostrar para você isso aqui hoje, arqueologicamente, mas a Bíblia toda, eu já consigo mostrar para você muitos textos, por exemplo, dos reis e reinos que passaram nos livros de história. Se você for pegar aqui a estátua de Nabucodonosor, você já analisou aquela estátua? A cabeça era de ouro, o peito era de bronze, aí vai descendo até chegar nas pernas, que era de barro e ferro. O pé de barro. Vai falar de vários reinos que se passaram. O primeiro reino foi a Babilônia, né? Depois vem descendo, vem Grécia. Enfim, tudo isso a gente vai estar estudando. E aí, irmão, eu quero estar projetando agora, compartilhando aqui o nosso estudo de hoje, depois dessa introdução, né? E aí, Edson, está tudo bem aí? Como é que tá as coisas por aí? Abre o microfone aí. Está me ouvindo agora? Imagino que sim. Perfeito. Então, bem, graças a Deus. Tá de home office ou chegando do trabalho hoje? Eu cheguei do trabalho agora, chega à noite, né? Agora eu estou chegando de noite. Mas, graças a Deus, está tudo bem. Maravilha. Nós estamos aqui com o nosso amigo Lerry, ele está estudando conosco aqui também a palavra, o amigo Gabriel também. Bom? Mas fiquem à vontade aí conosco aqui e conto com a sua ajuda para a gente poder ler os textos bíblicos. Bom, apareceu para vocês aí, né? Apareceu. Bom, a gente vai estar voltando aqui para o estudo de número 1, porque não tem como a gente avançar sem a gente compreender a estrutura bíblica. É como se fosse fazer uma conta aí, para quem é matemático, já nem sei mais falar, mas é aquelas contas de máscara lá, aquelas contas
que vai o X lá, eu esqueci como é que fala As aqueles nomes lá. equações, Equações, muito bem, meu irmão, primeiro, muito segundo obrigado. e terceiro grau. É, isso mesmo. Não tem como eu fazer uma equação de terceiro grau se eu não sei somar, subtrair, né? Então, assim, eu tenho que saber fazer as 4 operações, porque ele vai jogar tudo ali, inclusive até potência, se eu não me engano, dependendo da dificuldade. E para poder compreender a Bíblia, além do Espírito Santo, nós temos também que usar algumas ferramentas. E dentre essas ferramentas, a própria Bíblia, ela nos explica como é que nós devemos estudar, né? Só que um detalhe muito importante, Lerry, é que a Bíblia, através dela, pessoas blasfêmias se tornam reverentes, né? Pessoas ébrias se tornam sóbrios, criminosos tornam-se confiáveis, ladrões tornam-se honestos e adúlteros tornam-se puros. Olha o que a Bíblia tem o poder de fazer. O que torna a Bíblia um poder, com um livro tão especial, com tanto poder, né? Da onde vem esse poder? Que valor ela tem para o homem atual? Essa é a pergunta que nós vamos estar respondendo aqui. Bíblia, ela vem do grego de biblion, né? Se você não sabe, a Bíblia significa vários livros, né? Em um só. O sinônimo das Sagradas Escrituras também pode ser chamado de Palavra de Deus. Então, se você falar Bíblia, ou Sagrada Escritura, ou Palavra de Deus, é como se fosse a mesma coisa. Os conteúdos que tem na Bíblia. As pessoas já chegaram aos estudos e lá tem 66 livros, sendo que 39 é no Antigo Testamento e 27 no Novo. Aqui, eles dizem que são 40 autores e que foi durante 1.600 anos a escrita da Bíblia. Eu costumo dizer que o autor da Bíblia é Deus, né, o Espírito Santo, e ela teve 40 escritores, pessoas santas, né, que pelo Espírito Santo escreveram a Bíblia. As línguas originais que a Bíblia foi escrita foi hebraico, aramaico e grego. E só uma coisa interessante, né, o irmão Leôncio? Você nota que quando a Bíblia foi escrita por Moisés, qual que era a língua que ele falava na época lá? Era o povo hebreu, né? O hebraico. Mas o egípcio também, né? Sim. E ele não escreveu na linguagem egípcia, né? Ele escreveu na linguagem hebraica. Então, só para a gente se atentar a esse detalhe, apesar de ele dominar plenamente a língua ali egípcia, na qual foi a cultura que ele teve de formação no palácio, ele escreveu ali na cultura hebraica, mesmo para poder ter pegado ali a cultura do povo. Permita-me um comentário, Adriano. Com certeza. É impressionante, toda vez quando se começa um estudo, não tem como eu não pensar nesse detalhe. Nós estamos vivendo nesse planeta Terra aí um pouco mais de 6.000 anos, né? Segundo a história, né? Segundo a história. Moisés, Moisés foi o primeiro escritor, e Moisés apareceu depois da criação, ó, a criação, ele apareceu depois da criação aproximadamente 2.420 anos depois, 2.428 anos depois. Aí eu pergunto, como que um homem poderia escrever sobre as origens 2.428 anos depois da criação? Isso ele só poderia escrever ou fazer a narrativa através da orientação do Espírito Santo. Por isso que você vê aqui, ó, toda escritura é inspirada por Deus, né? Ou seja, através da pessoa do Espírito Santo. Senão, homem nenhum conseguiria escrever sobre as origens, né? Era só isso. Perfeito, irmão. Inclusive, depois, numa próxima oportunidade, nós temos uma cronologia bíblica, Olerê. E nessa cronologia, nós conseguimos colocar desde Adão e Eva até o último profeta que teve, por exemplo, ano por ano, tudo certinho ali numa escala. Depois eu vou pedir para o irmão Leôncio colocar, só para você poder também pegar esse gancho aí. Mas é interessante que o irmão falou
é que antigamente as pessoas também não viviam 70 anos. As pessoas viviam em torno de 900 anos. Tá entendendo? Então, tipo assim, olha o tanto de conhecimento que a pessoa tinha antigamente. Eram 900 anos de vida, 600. Então, esse conhecimento ia passando de geração para geração. Não existia escrita. Então, Adão passou para os seus filhos passaram para os seus descendentes, até chegar ali no povo que estava sendo cativo, né? Só que eles tinham uma memória muito melhor. O pessoal antigamente tinha muito mais saúde que hoje, não tinha tanta doença, né? Mas, sem dúvida, segundo Timóteo 3,16, que está na tela, diz que toda a escritura ela é inspirada por Deus. Por que ela é inspirada por Deus? Porque Deus colocou na Bíblia apenas aquilo que nós precisamos para nos salvar, né? Se fosse colocar tudo o que aconteceu na vida de Cristo, dos discípulos, não caberia, não teria como se escrever, né? Então, com certeza foi bem resumido, bem condensado e colocado somente aquilo que a gente precisa de orientação para termos uma vida feliz, né? Então, aqui contém 1.189 capítulos e 31.102 versículos. Com certeza, o rapaz botou isso aqui lá no computador, ele foi somando e chegou nesse número, né? É o livro mais vendido do mundo. Uma grande curiosidade, né? Como pode ser o livro mais vendido do mundo? Simplesmente porque muitas pessoas compram por curiosidade, outras por estudar, outras por ser a palavra de Deus. Eu sei que é o livro mais vendido do mundo. E a tradução dela estava em 2.403 línguas diferentes. Então, assim, hoje já deve ter mais. Isso aqui foi feito já uns 10 anos atrás, né? Esse PowerPoint que a gente vem usando, que ainda é o mais atual nesse livro, assim, que se diz referente à Bíblia, porque a Bíblia, ela é muito antiga, ela não muda. Então, assim, esse material foi feito há 10 anos atrás, mas é um dos mais completos. Ele não é condensado. Ele demora um pouquinho mais para passar, mas consegue compreender de uma forma melhor. E aqui, a gente inicia, então, os textos bíblicos que vai nos ensinar sobre a Bíblia, tá? Então, no primeiro tema, na primeira questão, como Jesus considerava a Bíblia, tá? Porque aqui o importa é o que está na Bíblia. João 17:17. Quem gostaria de ler para a gente aqui? Posso ler, Adriano? Pode ler. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Beleza. Então, Jesus... Alguém quer comentar? Depois. Tá. Jesus, ele diz assim, santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, assim, a palavra de Deus está na Bíblia e ela é a verdade. Gostaria de comentar agora? A minha pergunta é, o que é a verdade? Quando a pessoa fala, santifica-os na verdade, o que é a verdade? Alguém gostaria de responder? Oi? Que para Jesus, olha bem, importante, né? Jesus considera a Bíblia a verdade. E ele pede, santifica-os na verdade, porque a tua palavra, a palavra de Deus é a verdade. A minha pergunta é, a verdade o que é? A verdade é constituída de quantos pilares? A Bíblia é verdade. E aí? Quais são os pilares da verdade da Bíblia? Deus é a verdade, Primeira verdade, Jesus Cristo é a verdade, certo? a Bíblia é a verdade, os 10 mandamentos é a verdade e Espírito Santo. o Espírito Santo é a verdade. A lei. A lei. A Os lei. mandamentos. Então, quando Jesus fala santifica-os na verdade, ele está falando assim, santifica-o no Pai, no Filho, no Espírito Santo, na palavra e na sua lei. Esses são os pilares da verdade que o Espírito Santo nos ensina. Era só isso. Maravilha, viu? Você me lembrou agora o estudo anterior, que o irmão ele conta no dedo, né? Essas 5 colunas da verdade. Sim. Mas, resumindo essas 5 colunas da verdade, a Bíblia, que é a palavra de Deus, é a verdade, porque ela tem tudo isso, né? Então,
Deixa eu mudar aqui o meu slide. Essa pergunta ela é importante porque as pessoas hoje eles questionam: ah, mas a Bíblia foi feita pelo homem. Bom, você vai ver que não é o homem, né? É só que para a gente ver, a gente tem que ler, É, tem que entender, porque senão a gente não vai conseguir tirar essa conclusão se eu ler apenas um trecho. Por quê? Porque se eu ler ela completa, com detalhes, eu vou entender que tudo foi profetizado e se cumpriu. Então, assim, não é coisa de homem. A Bíblia não é coisa de homem, ela é coisa de Deus, né? Na questão número 2, qual é a situação de muitos estudantes da Bíblia e o que necessitam para entendê-las? Olha lá no livro de Apocalipse, de Atos 8:26, que conta uma história semelhante de uma pessoa que estava lendo a Bíblia. Quem pode ler aqui? vou ler. Vai. E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. Então, aqui é dentro de um contexto onde uma pessoa estava lendo um livro, se eu não me engano, acho que era o livro de Isaías, era Salmos, uma coisa assim, e ele não estava conseguindo entender. Só que já tinha uma pessoa lá que o Espírito Santo já tinha indicado para que fosse até essa pessoa e ensinasse para ele sobre a Bíblia. Porque nem tudo da Bíblia, Olerri, é de forma literal. Se eu pegar lá e começar a ler, e a Eva foi enganada pela serpente, realmente aconteceu daquela forma. Agora, se eu começar a ler algum texto lá em Apocalipse, isso e saiu do mar um animal espantoso que tinha 12 chifres ou 10, sabe? Tipo assim, e isso aí não é da forma que você está lendo. Isso aí é uma profecia na qual você tem que ver os sentidos. Que chifre em Apocalipse, no caso ali, são poderes, né? São uma coisa diferente, são reinos. Então você tem que levar por um outro lado. E aqui a gente prende da seguinte forma: as pessoas estão lendo a Bíblia, mas não entendem. E para entender, precisam que alguém possa ensinar, certo? Nem tudo. Alguém levantou a mão aqui, né? O Gabriel quer falar, Gabriel? Pode falar. Não, acho que ele apertou sem querer, né? Mas se quiser falar, pode abrir o microfone. Então, o que acontece? Tem muita coisa que a gente tem que estudar junto com a pessoa que já estudou, e a gente vai somar cada vez mais. Na questão número 3, qual é a maneira correta de estudar a Bíblia? Isso aqui é muito fundamental para o estudo da palavra. Quem vai ler para a gente aqui? Isaías 28:10. Olha que a própria Bíblia está ensinando como é que devemos ler. Eu posso ler. Então vai. Porque é mandamento sobre mandamento. Mandamento sobre mandamento. Regra sobre regra. Regra sobre regra. Um pouco aqui, um pouco ali. Perfeito. Então, na sua opinião, lendo esse texto aqui, lógico, cada um tem uma opinião, né, independente. Mas qual que foi a sua compreensão para a gente responder essa pergunta número 3? Qual é a maneira correta da gente estudar a Bíblia, segundo o que falou aqui na palavra de Deus, em Isaías 28:10? Ó, eu vou voltar lá. Tá. Eu já li isso aí umas 30 vezes, já está até decorado, mas vamos lá. Ó, porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Aí você pergunta para mim, bom, vamos lá, é meu primeiro contato, eu preciso saber o que é cada coisa aqui. Mandamento. Mandamento a gente pode falar que são, no caso, os 10 mandamentos, por exemplo. É uma coisa que Deus estipulou. Regra sobre regra. De repente, são algumas regras que são instituídas na Bíblia, né? E aqui depois fala um pouco aqui, um pouco ali. Por que um pouco aqui, um pouco ali? Porque o mesmo texto que está lá em Gênesis, ele vai estar se repassando em Marcos, vai estar em Lucas, vai estar em João, vai estar em Apocalipse, sobre o mesmo assunto. Por quê? Porque eu não posso tirar um texto do contexto. Tá entendendo? Por que acontece se eu tirar o texto do contexto? Fica ruim, né? Tem um texto que fala assim,
eu vim para trazer a espada e não a paz, né? Você pega no meio da conversa, eu vim para trazer a espada e não a paz. E é Jesus que está falando. Pô, o cara vai querer fazer uma guerra, porque ele acha que Jesus veio para brigar, e não é isso. Quando Jesus estava conversando ali, dentro do seu próprio contexto, ele estava dizendo assim, que muitas vezes, se a família da pessoa não aceita, por exemplo, quando ela vai seguir a Cristo, pode causar um desconforto na família. Então, assim, por isso que ele fala que pode trazer um mal-estar, né? Mas sempre Deus em primeiro lugar. Então, assim, toda vez que você for ler a Bíblia, Lerry, tem que ser mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que a gente possa estar compreendendo desse texto. Aqui saiu a apresentação, né? Enquanto sai a apresentação, permita-me comentar. Se eu leio a Bíblia assim, ó, página corrida, vou passando uma página, na sequência outra, o que vai acontecer? No fim da minha leitura, eu vou ter conhecimento de histórias, a história da criação, a história da Torre de Babel, porque eu vou lendo página corrida. Mas quando eu obedeço aquela regra de um pouco aqui e um pouco ali, como diz Isaías 28:10, aí eu não tenho uma história. Eu tenho uma orientação, eu tenho uma correção, eu tenho uma repreensão, eu tenho uma exortação, eu tenho um ensinamento. É diferente de eu ler a Bíblia, toda ela, de ponta a ponta, página corrida, e eu apenas vou conhecer a história e a narrativa da Bíblia, ok? Ok. Deu para entender um pouco melhor, Lerry, sobre esse assunto? Porque Sim. hoje, infelizmente, nós temos muitas religiões, né? Muitos nomes, muitas placas de igreja, né? E não era para ser assim, mas devido ao coração duro das pessoas, as pessoas, por exemplo, ela quer montar um mandamento que se adapte à sua vida particular. Aí ela vai pegar a Bíblia e vai tentar querer achar alguma coisa para bater o pé firme que tem que ser desse jeito. E a Bíblia a gente não pode ler dessa forma. A gente tem que ler um pouco aqui, um pouco ali, mas deixando que ela fale o que tem que ser, não o que eu quero que a Bíblia tenha. Tá entendendo? É igual, muitas vezes a pessoa fala, a Bíblia ela precisa ser atualizada. Isso aí é muito careta, é muito antigo. Não é antigo, não é careta. A Bíblia ela é uma orientação para cada um de nós. Só que depende da forma que a gente vai ler. Então, a gente vai ficar lendo como um livro de história, igual o irmão Leôncio falou, legal, vamos adquirir conhecimento. Só que se você for ler sobre mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, aí sim, você vai estar aprendendo o que a Bíblia ela tem a nos ensinar, a nos dizer, tá? Então, aqui, qual que é a forma correta, verdadeiro ou falso? Comparar os textos que tratam do mesmo assunto, é verdadeiro isso aqui? Você está perguntando para o Levi, certo? Levi, né? Perguntando para todos do grupo, né? Verdadeiro. Verdadeiro, né? Devemos buscar por outras passagens que explicam sobre o mesmo assunto, é verdadeiro? Sim, Verdadeiro. Devemos estudar a Bíblia como se fosse um livro qualquer, um livro de ciências, um livro de matemática, sem pedir a orientação do Espírito Santo? Falso. Falso. Devemos estudar um pouco aqui, um pouco ali sobre o mesmo assunto? Sim. Verdadeiro. Verdadeiro. Porque se a gente não fazer dessa forma, nós não conseguimos compreender se é uma doutrina mesmo, se é um mandamento, ou se é apenas um texto, né? Do tópico número 4, que benefício recebem os estudantes das Escrituras? Isso aqui é muito importante, né? Não é só estudar. Quando você faz uma faculdade, por exemplo, você tem um benefício. Qual que é o benefício?
Geralmente é ter um bom emprego, é ter um bom salário, né? Uma vida estável. Esse é o benefício de quem faz uma faculdade, pelo menos teria que ser. Mas qual que é o benefício de quem estuda a Bíblia? Olha aqui que João fala sobre isso. Aliás, Isaías 5,39 fala sobre isso. Quem pode ler aí para nós? Eu posso. Vamos lá. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Perfeito. Olha só, a própria Bíblia respondendo aqui a pergunta, ó. Quem examina as Escrituras vai ter a vida eterna, porque são elas mesmas que testificam de mim, no caso de Jesus, né? Então, que benefício recebe o estudante? A vida eterna, e ela testifica de Jesus. Um detalhe muito importante, a Bíblia toda, do Gênesis ao Apocalipse, o tema central é Jesus. E o objetivo central... Adriano, Oi, pois não. desculpa. Só, talvez não tenha muita importância, porque, na verdade, a passagem, igual está ali no enunciado, é João 5,39. Só que lá embaixo apareceu Isaías. Ah, Só tá. todo mundo. Entendi. Mas o texto ele está encontrado aonde? Em João mesmo, João Ah, 5,39. beleza. Foi só um errinho de digitação aqui. Mas o texto é João 5,39. Só para ficar claro, né? Resumindo, o que ganha uma pessoa que estuda a Bíblia? A vida eterna. A vida eterna. Um comentário. Normalmente nós, para a sobrevivência nossa aqui na Terra, nós buscamos cursos, fazemos no nível universitário, e todo esse estudo que a gente faz na escola secular, ela apenas nos informa, nos dão base para nós exercermos uma profissão enquanto vivemos aqui na Terra. Mas todo e qualquer curso, seja ele a nível universitário, seja ele que nível for, eles, dentro do contexto em que nós vivemos, eles caducam. O camarada precisa continuar estudando para se manter atualizado e se manter no emprego. No caso do estudo da Bíblia, ele tem um diferencial. O estudante da Bíblia, ele é preparado para viver nesta vida, mas também na vida por vir, que é a eternidade. Perfeito, irmão. Então, a Bíblia, ela é um livro muito completo, muito complexo. Jesus é o personagem central da Bíblia, que eu já havia citado, né? Cada página da Bíblia revela seu amor e seu desejo de nos salvar. Lendo-a, encontramos o caminho da salvação. Então, não existe outro caminho. Você está conhecendo a Jesus? Leia a Bíblia, né? Está conhecendo ao Espírito Santo? Leia a Bíblia. Conhecendo a Deus? Leia a Bíblia. Porque é ali que você vai conhecer o caráter deles, né? Como é que eles salvaram, como é que eles criaram a humanidade, como é que eles vão julgar a humanidade, qual vai ser o benefício de quem fazer a vontade de Deus, né? Então, tudo está na Bíblia. Que outro benefício prático advém de examinar a Bíblia? Aí continua aqui, João 16:13, 8:32. Isso aqui é muito importante. Olha só. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. São dois textos, João 16:13 e João 8:32. Percebe que a gente está lendo daquela forma que a gente falou, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, sobre o mesmo assunto. E aqui diz que o Espírito da verdade, ele vos guiaria a toda a verdade.
Eu pergunto, irmão Leôncio, que espírito é esse, irmão Leôncio? Aqui está se referindo à pessoa do Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade. Perfeito. Porque no começo da nossa reunião, nós fizemos aqui uma oração pedindo que o Espírito Santo nos desse essa orientação. Porque a própria Bíblia, em João 16:13, ela diz assim: quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos guiará por toda a verdade. E é por isso que nós fazemos da forma bíblica e pedimos essa orientação, porque é ele que nos dá sabedoria para ter esse discernimento espiritual. Sabe por quê? Porque as coisas espirituais para o homem comum é loucura, né? E para quem é espiritual, não. A gente consegue já estar compreendendo. E aqui diz mais no versículo João 8:32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará do quê? O William sabe, né, William? Do que vai libertar, William? Vai nos libertar da morte eterna, né? E vai nos dar Perfeito. Mas eu diria que vai nos libertar do pecado. pecado. Libertar de pecar. Por quê? Se eu conheço a verdade, eu vou saber o que é pecado ou não. Se eu não conheço, não tem como eu saber. E quando ele vai nos revelar o que é verdade, ele vai nos libertar de pecar, certo? Então, o Espírito Santo, ele nos guia em toda a verdade. E é a verdade que nos liberta. Então, se a gente não tem esse conhecimento, nós somos, infelizmente, prisioneiros da circunstância, né, que o próprio Satanás colocou cada um. Parece uma coisa que eu vejo o governo atual, não é falando sobre política, mas quanto menos escola, menos conhecimento se dá para os alunos, parece que os poderes públicos tiram mais proveito disso. Porque se as pessoas não sabem os seus direitos, cada vez mais eles podem fazer o que querem, não é verdade? Então, quando o inimigo escondeu a Bíblia na época da França, acho que o Léry já deve ter lido sobre isso, tentaram apagar, extinguir as Bíblias, né? Queimaram as Bíblias, enfim, estavam tentando apagar a palavra de Deus, não? Silenciar, não é isso, irmão Leôncio? Com certeza, foram feitas várias tentativas com o objetivo de acabar com a palavra de Deus. Inclusive, ainda hoje, esse pensamento ainda existe na cabeça de certas lideranças religiosas, reescrever a Bíblia. Eu queria fazer um comentário breve sobre a importância da Bíblia. Nem todo mundo aceita a Bíblia hoje. Existem pessoas que questionam a Bíblia. Mas é como o período que foi escrito, muita coisa ficou perdida, o homem mudou. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus, o nosso Criador, ele tem meios e ele tem poder de preservar a sua palavra. Para você ter uma ideia do tal é o poder dele, que até as pedras testificam da veracidade da palavra de Deus. Hoje a arqueologia fala em favor da palavra de Deus juntamente com a ciência. E vai chegar um momento em que a ciência, junto com a arqueologia, elas vão se dobrar aos escritos de Deus. Não vai ter jeito. Por quê? Porque Deus, ele é o dono de toda a ciência, de todo o conhecimento. Então, uma coisa que a gente precisa entender é que a Bíblia, ela não é apenas um livro para ser levada debaixo do nosso sovaco, debaixo de um terno preto ou azul, para ir para uma igreja, se reunir ali, apenas isso. A Bíblia não é só esse instrumento. Eu quero dizer uma coisa a mais. A Bíblia, ela é um documento. Preste bem atenção nisso, Adriano. Um documento lavrado em 2 testamentos. E o testamentário é o próprio Deus. Você acabou de ler na pergunta anterior, o que ganha o estudante da Bíblia? A vida eterna, pois a Bíblia é um documento que exara os nossos direitos de possuir a vida eterna. Então, ela é um documento dividido em 2 testamentos.
o Novo e o Antigo Testamento. Isso. Então, mas é muito bom a gente compreender que o inimigo não conseguiu destruir a Bíblia, por quê? Porque Deus não permitiu, né? E ele só faz aquilo que Deus permite, ele não tem poder para fazer nada mais que isso. Então, aqui no tópico número 6, eu creio que está ficando bem claro, né? Quem dirigiu os profetas ao escreverem a Bíblia? Então, a gente vai ler na própria Bíblia quem foi que inspirou essas pessoas a escreverem a Bíblia. Quem pode ler aqui 2 Pedro 1:21 para a gente? Eu. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1:21. Perfeito. Então, gente, olha só. O Edson, você concorda com isso aqui? Está na escuta aí? Então, na escuta, eu desligo o microfone porque na sala. Dá eco, Quando né? eu tava assistindo. Tá certo. Olha só, 2 Pedro 1:21 está dizendo o seguinte: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Você poderia explicar um pouco esse texto para a gente? Sim. A Bíblia, como você falou no começo do estudo, é composta lá de 16 livros, 31 versículos. O que está testificado em Gênesis aponta para Jesus, no Novo Testamento, e mais, aponta para Apocalipse, no final do Novo Testamento. Então, um livro que foi escrito por mais de 40 homens durante mais de 1000 anos, e ele se mantém preso, ele consegue tratar o mesmo assunto, né, com uma coesão enorme. Isso não é obra de homem, isso é obra de Deus, com certeza, inspirado pelo Espírito Santo, sem dúvida nenhuma. A própria ciência, tem já, como complementando o que o irmão Leandro falou, a ciência já prova, por exemplo, na hora que ele falou das pedras vão dizer, hoje a arqueologia nada mais é quer dizer, não que nada mais é, né, mas uma das partes da arqueologia é justamente estudar pedra. Por quê? Porque um fóssil é uma pedra. Então, o corpo lá, o osso, ele acaba petrificando. E ele já vem, por exemplo, ruínas de lugares que Jesus andou, vamos dizer assim, conseguem mostrar já que vários acontecimentos que são narrados na Bíblia, né, que eles de fato aconteceram. Inclusive, para os irmãos que estão começando agora, aquele pastor Rodrigo Silva, né, Adriano? O Moreno, que ele é arqueólogo, ele tem canal no YouTube e ele fala bastante coisa bem interessante, né, de coisas que a Bíblia narra e que hoje a ciência mostra que de fato existiu. Agora veja só que coisa interessante diz aí. Mas não foi feita por vontade de homem algum, em nenhum época, nenhum tempo, nenhum sábio da terra. Nenhum foi. Porém, mas homens santos da parte de Deus, esses homens santos, que quer dizer homens que foram separados para esse ministério, ser usado como instrumento de Deus. Ele não pegou qualquer um assim, aleatoriamente. Ele pegou pessoas que consagraram a sua vida. E entre eles está Moisés, né? Isso mesmo. Obrigado, Edson. Obrigado, irmão Leôncio. Percebam que a própria palavra aqui em 2 Pedro, ela já diz assim, que homens santos, ou seja, pessoas separadas, pessoas que se dedicaram a vida a pregar o evangelho. Isabela chegou também aqui, né, Isabela? Vamos dar continuidade, então. Então, aqui a gente coloca, homens santos falaram da parte de Deus, guiados pelo Santo Espírito, pelo Espírito Santo.
Na questão número 7, já chegando aqui perto do final do estudo da Bíblia Sagrada, desse tema, né, de como conhecer a Bíblia Sagrada, quanto do texto bíblico é inspirado por Deus? Que nem o irmão Leôncio falou, às vezes a pessoa coloca em dúvida devido a tantas pessoas querer tirar proveito, devido a ter sido escrito há muitos anos atrás, né? Quanto do texto bíblico é inspirado por Deus? Olha o que a própria Bíblia fala aqui em 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Tá? Então, muito claro aqui em 2 Timóteo, que fala que toda a Bíblia ela é para nos ensinar. Então, a gente coloca aqui verdadeiro ou falso. Somente o Antigo Testamento é inspirado por Deus? Falso. Falso. Somente o Novo Testamento? Falso. Toda a Bíblia ela é inspirada por Deus, então é verdadeiro. Por que toda a Bíblia? Porque todos os profetas, todos os homens santos separados foram inspirados pelo Espírito Santo para escrever a Bíblia. Né? Segundo o texto, a Bíblia ela é útil para o ensino, repreensão, correção, para a educação na justiça. Pela leitura da Bíblia, nosso caráter é transformado. Lembra que a gente comentou no começo que só a Bíblia pode, quando a pessoa sai da cadeia e ela aceita Jesus lá na cadeia, ela não vai mais roubar. Aquilo que ela fazia antes, ela vai parar de fazer. E aí sim, a gente percebe o poder transformador que o Espírito Santo tem quando fez a escrita da Bíblia, né? Da palavra de Deus. Que parte da Bíblia não foi escrita por autores humanos? Essa aqui eu queria perguntar para a Lery. Lery, você saberia responder qual foi a parte da Bíblia que não foi escrita por esses 40 autores? Pelo que você já leu? Qual parte da Bíblia não foi escrita por autores humanos? A Tábua dos Mandamentos? É isso aí, estudou muito bem. Vamos lá. Os 10 mandamentos, ele é tão sério, não que a Bíblia não seja séria, toda a Bíblia ela é séria, mas os 10 mandamentos, ele é tão especial que Deus ele não quis que ninguém fizesse, não deu para ninguém. Ele mesmo foi lá e escreveu. Olha o que a Bíblia fala aqui, ó. Quem quer ler para a gente aqui? Posso ler? E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escrita pelo dedo de Deus. Perfeito. Então, na Bíblia, muita gente não sabe responder essa pergunta, mas os 10 mandamentos, Deus escreveu pessoalmente ali no monte, né? Com seus próprios dedos, segundo a palavra diz. Que é a lei de Deus, os 10 mandamentos. Muito conhecido hoje, né? Como a lei moral. Põe de novo o texto lá, Adriano. Aquele texto, olha bem. E deu a Moisés quando acabou de falar com ele no Monte Sinai. Acabou de falar o quê? O que é que Deus falou para Moisés no Monte Sinai? Moisés deveria estar com o livro na mão, anotando tudo que Deus estava narrando para ele, e o que Deus estava narrando para ele era tudo relacionado ao livro de Levíticos, que são todas as leis cerimoniais relacionadas com o sacrifício do santuário terrestre que Moisés deveria construir. Então ele passou esses dias recebendo orientações de como funcionaria o ministério do sacerdócio do santuário terrestre. Quando ele acaba de narrar ou de ditar para Moisés e ele escrever num livro as 600 leis do livro de Levítico, aí então ele dá as tábuas dos 10 mandamentos, escritas pelo dedo de Deus. Por que foi escrita? A primeira e a segunda tábua, que Moisés desceu com as primeiras e quebrou, estourando o bezerro. Ele chama de novo ele lá no monte, ele lavra outras 2 pedras e escreve de novo com o dedo dele.
Por que que ele não deu autoridade a Moisés para escrever? É simples, é simples. Os 10 mandamentos, ele retratam o caráter de Deus. Um caráter puro, um caráter santo, um caráter bom e um caráter eterno. E Moisés não poderia, Moisés não tem essa santidade, Moisés não tinha esse caráter, portanto, ele não poderia escrever sobre os 10 mandamentos, porque ele é o transcrito, olha bem, inúmeras igrejas evangélicas, pentecostais, ignoram esse fato de que os mandamentos é o transcrito do caráter de Deus e que o caráter de Deus não pode ser mexido, portanto não pode ser alterada. A gente compreende, sim, o professor Leôncio, que os 10 mandamentos, ele retratam, sim, o caráter de Deus. Por quê? Porque Deus é amor, né? E se você for ver, os 4 primeiros mandamentos são o nosso amor para com Deus, né? E os 6 seguintes mandamentos são o nosso amor para com o próximo. Então, a gente percebe claramente que Deus tem, assim, o seu caráter revelado nisso. Que parte da Bíblia não foi escrita por autores humanos? Bom, já sabemos que são os 10 mandamentos. Nós sabemos também que existem vários tipos de leis na Bíblia, né, que a gente vai estudar mais para frente. Leis cerimoniais, leis civis, leis de alimentação, que é a lei de saúde, né? E a lei dos 10 mandamentos. Mas é um estudo específico que a gente vai ver lá na frente. Por enquanto, a gente está vendo só como é que nós devemos estudar a Bíblia. E está alguém autorizado a alterar a Bíblia? Olha o que a própria Bíblia fala sobre esse assunto. Quem pode ler aqui Malaquias 3:6? Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. E agora, Apocalipse? Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Perfeito. Então, William, agora aqui em Apocalipse 22:19 continua, né? E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Perfeito. Então, ninguém está autorizado, tá? Ninguém. E ainda ele diz mais, lá em Apocalipse, se alguém acrescentar alguma coisa, Deus vai jogar as pragas, né, do fim do mundo sobre essa pessoa e vai tirar a participação no livro da vida, tá? E como são chamados os praticantes dos ensinos bíblicos? Nós compreendemos que os estudantes têm um nome na Bíblia, né? João e Tiago. Quem pode ler aqui em João 13:17? Agora que sabeis, Pode ler. Ó. agora que sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Perfeito. Então, quem lê a Bíblia, né, é bem-aventurado. Só que tem um detalhe, tem uma condição. Ela diz assim, se a fizerdes. Tipo assim, não adianta eu ler a Bíblia, ver o que é bom e não praticar. Eu preciso fazer o que a Bíblia me orienta, né? E aqui em Tiago 1:22, o que fala? Quem pode ler aqui? Eu leio. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-nos a vós mesmos. Isso. Eu sempre comento, né? Toda vez que eu faço esse estudo, eu lembro. É a mesma coisa, né, Lerry? Você fazer uma faculdade fraquinha, aí você fala assim, eu vou fazer aquela faculdade só para pegar o diploma, né? Você está enganando a você mesmo, não é verdade? Exato. Você, Exato. tipo assim, você está fazendo, mas você já sabe que o futuro não vai ser muito legal.
Agora, a Bíblia, ela orienta, ó, ser cumpridores da palavra, não somente ouvindo, e enganando-se a vós mesmos. Pô, já que eu vou ler a Bíblia e vou ver que é bênção, eu vou seguir o que está dizendo. Se ela está falando, ó, você deve amar o seu próximo, você tem que amar o seu próximo. Se ela está falando, você deve se alimentar adequadamente, você vai se alimentar adequadamente. Por quê? Porque ela sabe, Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Então, bem-aventurado se praticardes os ensinamentos, os ensinos da Bíblia. Então, como é que são os chamados praticantes? São pessoas bem-aventuradas, bem-sucedidas, pessoas felizes, né? Gostaria de comentar mais alguma coisa, irmão Nelson, para a gente finalizar? Eu gostaria sim, principalmente entre a 9 e a 10, Sabia porque que você ia voltar. a gente não pode passar por esse ponto desapercebido, que é um ponto importante. Lá você perguntou, está alguém autorizado a alterar a Bíblia? Alterar aí significa tanto acrescentar como tirar, tá certo? Agora veja bem, olha que grande responsabilidade tem uma pessoa que pega a palavra de Deus e diz que vai ensinar ela para alguma pessoa. Ensinar. Olha a responsabilidade que ela tem em ser fiel ao está escrito. Por que eu estou falando isso? Porque quando você tira ou acrescenta, aqui diz, o comentário diz assim, ó, a pessoa é culpado, tanto aquele que acrescenta, como aquele que tira, como aquele que não acredita. Ah, mas eu não acredito na palavra. Não tem problema. Vai chegar uma hora que você vai dar conta, ou eu vou dar conta, por eu não ter acreditado nas evidências da palavra bíblica. Isso pesa sobre mim, que não acredito. Isso pesa sobre aquela pessoa que está ensinando. Por exemplo, você está passando no estudo. Pesa sobre você a grande responsabilidade de ser fiel na transmissão da palavra. Por quê? Porque está em jogo três coisas para aquele que acrescenta ou para aquele que tira, que ele perde. A primeira coisa que ele perde é a imortalidade. Um falso ensinador, a primeira coisa que ele perde é o acesso à imortalidade. Qual é a segunda coisa que ele perde? Ele perde o livramento do sofrimento devido à morte eterna. Ele não tem como escapar do fogo, não tem como escapar da destruição. E terceiro, ele perde as promessas que estão exaradas na palavra de Deus. Meu amigo, eu quero dizer com isso que uma pessoa, quando perde a eternidade, ele perde a vida eterna, morrer queimado no fogo é a menor das consequências. O grande prejuízo desse ser humano é ele não poder desfrutar das benécias que Deus tem reservado para ele na eternidade. Um texto diz isso: aquilo que os teus olhos não viram e aquilo que os teus ouvidos não ouviram e nem a sua mente foi capaz de absorver é o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Por isso, aquele que conhece a palavra de Deus e ele é praticante da palavra de Deus, ele é bem-aventurado, ele é feliz. Fechei. Amém. Muito claro, né? Muito claro mesmo. E vamos então aqui fazer a nossa recapitulação. Eu sabia que o professor Leôncio não ia deixar passar. São pontos vitais, né, Adriano? Não pode. É verdade, é Uma verdade. pessoa que está estudando, ele precisa ser alertado disso, né? Com certeza. É que são tantos conhecimentos para a gente passar, né? E eu tenho certeza que não é na primeira vez que ainda ele vai pegar tudo, né? O William está sempre com a gente aqui, ele sempre está pegando alguma coisa, né, William? E a gente vai aprendendo um com o outro. Essa é uma grande forma da gente estudar juntos. Mas, Adriano, A nenhum. gente Pode falar. não ia comentar que nós somos uns eternos
estudantes da Bíblia. Exatamente. Nós nunca vamos, nós teremos a eternidade para continuar aprendendo. Por isso, o grande prejuízo do ser humano é não ser salvo. É verdade. No estudo de hoje, para Jesus, a palavra de Deus é fonte de vida, né? Na verdade, muitos estudam e não compreendem. A forma correta de estudar a Bíblia, como é que é? Um pouco aqui e um pouco ali. Isso. Sobre o quê? Sobre o mesmo assunto. Toda a Bíblia é inspirada por quem? Espírito Santo. Por Deus, Espírito Santo, né? Da divindade de Deus, do Espírito Santo. Não podemos tirar e nem acrescentar nada nas Escrituras. E é interessante quando a gente vai lendo mais a Bíblia, nós vamos conseguir dividir um pouco mais o trabalho de Deus, o trabalho de Jesus e o trabalho do Espírito Santo. Por quê? Ambos são um só, porém eles são três pessoas que ocupam funções diferentes. E Jesus, por exemplo, Henri, dependendo da situação, ele ocupa três funções diferentes. E nós vamos estudar sobre isso. Porque a Bíblia é muito complexa, né? E a gente não consegue passar tudo de uma única vez. Mas no próximo estudo, nós já sabendo como devemos ler a Bíblia, nós vamos estudar sobre a beleza da criação. Deixa eu ver se tem aqui o slide aqui. Eu creio que tem um slide aqui. Mas antes vou fazer o nosso compromisso de fé. A gente não pode passar sem fazer isso. Se você concorda, você diz amém. Você aceita toda a Bíblia como regra de fé para a sua vida? Amém? Amém. Amém. Quero decidir tempo a cada dia, ou cada dia da semana, né, para estudar a palavra de Deus? Amém? Amém. Amém. Farei todo o possível para colocar em prática os seus ensinos em minha vida. Amém? Sim. Amém. Amém? Esse compromisso é muito importante porque ele nos dá, assim, a vontade, né, de fazer aquilo que nós falamos que vamos fazer. É uma coisa que você põe no seu cérebro e fica positivo. O próximo estudo é Adão e Eva, a criação do mundo, né, aonde nós vamos estudar lá em Gênesis e em outros versos da Bíblia também, outros livros, que vai trazer ali sobre esse casal, que são os nossos primeiros pais, né? Todos são descendentes de Adão e Eva, não tem outro jeito. Tudo que existe na natureza expressa ordem, beleza, exatidão, adaptação e pressupõe um planejamento inteligente. Poderia tudo isso ter surgido por mero acaso? É o que veremos no próximo estudo, né? Se você for analisar, por exemplo, se você for abrir agora em Gênesis, você vai ler lá que a terra era sem forma e vazia e era tudo escuro. E aí Deus começou a trabalhar nessa terra, começou a vir a luz, separou a água, separou a terra, fez os vegetais, depois colocou os animais. Então, assim, não foi nada por acaso. Não foi uma explosão do Big Bang que, em vez de ajuntar, de criar uma explosão, ela se espalha, né? Tipo assim, uma teoria que não dá para compreender. E a palavra de Deus, ela fala em detalhes. E também não é o evolucionismo, né? Não é porque eu creio da seguinte forma, eu sempre pensei assim, tá, se vai evoluir, por que parou de evoluir hoje? Você não vê nenhum primata, por exemplo, evoluindo, né? Você vê que está tudo da mesma forma que estava. Agora, a palavra de Deus, ela merece crédito porque quando você começa a ler a Bíblia mais a fundo, nós vamos passar por esse estudo que é lá da estátua de Nabucodonosor. Que ano que foi, o irmão, que teve esse sonho de Nabucodonosor? Que Daniel teve esse sonho? Foi aproximadamente 700 anos antes de Cristo. Olha só, Lei, 700 anos antes de Cristo, teve o sonho dessa profecia, dessa estátua, aonde o rei da Babilônia, ele iria perder o
o seu reinado. E o profeta de Deus falou, ó, você vai perder o seu reinado para os medos e os persas, não é isso, irmão? Exatamente. Aí depois, a estátua vai falar que, você pode pôr até no Google aí, vai falar que perdeu para os gregos, né? Depois foi para os O gregos. assírio. Os gregos, aí foi a Síria. Se você for pegar o sonho de Nabucodonosor, se você for colocar aí a estátua de Nabucodonosor, você vai ver todos os períodos bíblicos. Aí você vai lá no Wikipedia ou qualquer outro site. Não é confiável, a Isabela sabe, mas tem muita coisa legal. Não é confiável, né? Você pode ir no Google acadêmico, talvez tenha alguma coisa, talvez não. Mas você vai ver que no período histórico vai bater certinho as datas que foi feita a profecia que cada rei iria estar. E como o professor Leôncio comentou, foi escrito muito tempo antes de Cristo. E essa profecia se estende até hoje, até nós. Quando você chega no pé da estátua, que aquela pedra cai ali, simboliza a volta de Cristo. Vamos passar por esse estudo, não vamos entrar nesses detalhes. Mas tá aí, o irmão Leôncio já colocou a estátua aí, né? Uma das maiores provas que a Bíblia ela é totalmente verídica, além de outras, é essa estátua, a cabeça de ouro, o peitoral aí de prata, né? A cintura de bronze, as pernas aí eram de ferro, e aí embaixo vem os pés de barro e ferro. Só que aí veio os reinados, ó. Primeiro reinado, a Babilônia. Por que a cabeça era de ouro? Já vamos começar no estudo aí, porque era um reino muito próspero, né? E aí depois vem os medos e persas, e aqui você vê que tem animais que simbolizam cada período. A Grécia, né? Você vê que o animal aqui que simboliza a Grécia é um animal muito rápido, que vai para vários os lados, tipo assim, queria avançar muito rapidamente no seu crescimento do seu império. Tem o Império Romano, que foi um dos últimos aí que dominou também o período aí, e tem o da Europa, né, que está mostrando aí no finalzinho. Mas tudo isso a gente vai estar fazendo um estudo, batendo as datas, tudo direitinho, para a gente poder compreender melhor, tá certo? Mas vamos devagar, né, Edson? Não tem jeito, né? E eu agradeço aqui a participação de todos nesse estudo, e eu queria perguntar aqui para o Lerry se você compreendeu direitinho esse primeiro estudo, se está tudo certinho aí, conforme o conhecimento que você já teve aí da palavra. Sim, compreendido. E agradecer aqui, pessoal, pela aula aqui, pelo estudo aqui, que foi muito bom, muito proveitoso. Tá certo. Nós estamos sempre reunidos aqui, um dia na semana, tá? É só combinar com o William aí. E o nosso próximo estudo na quinta-feira vai ser esse aí, o estudo da beleza da criação, tá bom? Se quiser aprender mais um pouquinho aí e estudar com a gente, vai ser muito bem-vindo, tá bom? Mas Fechado. dentro do estudo de hoje, Lerry, ficou alguma coisa que você falou assim, para mim não ficou bem esclarecido ou não ficou bem explicado? Ficou alguma coisa assim pendente, pelo menos por hoje? Não. Hoje tá tranquilo. Consegui compreender bem aqui. Maravilha. O bom no estudo é que, se você tiver dúvida, não carregue a dúvida com você. Tire ela dentro do estudo. Beleza. Isso é muito importante, né? Porque lembra que nós lemos lá? Qual é a situação de muitos estudantes da Bíblia? Não é o caso agora, mas às vezes precisa de alguém para poder ensinar. Por exemplo, o professor Leôncio ele já estudou muito sobre profecias. Então, de repente, entrou uma profecia e quer tirar uma dúvida. Já vai estar dando um suporte um pouco melhor para a gente. É lógico que a própria Bíblia ela se explica por si só. Mas aonde que eu vou encontrar os textos, né, Lery, que vai explicar esses contextos? É bom a gente já ter anotado. E aí que entra bem uma pessoa mais experiente que já sabe onde está o texto e o contexto na qual deve ser aplicado. Eu quero dizer apenas uma coisa, não é eu que ensino, é a Bíblia Sim. que se autoexplica. Exatamente. Eu não ensino Mas nada.
Muito bom a gente já saber aonde estão os textos para a gente já ir direto no correto, né? Não ficar tentando forçar texto, uma coisa que não tem a ver com o contexto. Quando você já estudou, já conhece, você já sabe ali aonde que está todo o texto e o contexto. O irmão preparou mais algum vídeo para a gente passar aí? Nós temos a vinheta sobre a sala 57. Para aqueles que não conhecem a sala 57, fazer uma breve apresentação da sala 57. Perfeito. Vamos ouvir então esse vídeo, aí a gente já encerra então com a oração. Ah, ele não está aqui, não. Eu pensei que eu tinha baixado ele. Vou finalizar aqui minha apresentação. Não, aqui eu vi a vinheta. O Edson já ouviu falar da sala 57, né, Edson? Já, mas eu não estou a par não do assunto, não. Então, É. Eu vi que tem um grupo lá. permita-me explicar. Qualquer dia você entra no YouTube, porque é às 5 horas da manhã. Para você, então, acho que não dá para você pegar. Mas ver no YouTube a reprise, você vai gostar. Vou ver se eu consigo partilhar a tela cheia. Deixa eu ver. Para me chegar lá na vinheta. Aqui, ó. Primeiro eu vou apresentar o loop. Tá vendo o loop aí? Estão vendo esse quadro aí? Sim. Sim. Tá vendo? O que é Sala 57? Sala 57 é um culto online onde centenas e milhares de pessoas participam nas primeiras horas da manhã buscando a Jesus Cristo. Ó, o centro da cruz aqui é Jesus Cristo. Em que hora? Entre 5 e 7 da manhã. Por isso, Sala 57. Buscando a Jesus Cristo entre 5 e 7 da manhã. O que é que se busca através de Jesus Cristo? O batismo diário da pessoa do Espírito Santo. Quando eu recebo o batismo diário da pessoa do Espírito Santo, o Espírito Santo produz em mim frutos. E um dos frutos principais do Espírito Santo é o amor. E eu, com o amor produzido pelo Espírito Santo, eu posso dizer para o Adriano: Adriano, eu amo você. William, eu amo você. Irmãos que estão aí, eu amo você. Por quê? Esse amor que eu estou falando não é o amor carnal, mas o amor ágape, o amor que Cristo deposita por cada um de nós. Mas para eu declarar esse amor, que eu amo você, eu preciso ter a minha vida no Espírito. Ficou claro isso? Sim. Porque Claro. sem a vida no Espírito, eu não verbalizo essa palavra amor com ninguém. Tá certo? Bom, busquei a Cristo nas primeiras horas da manhã, entre 5 e 7, pedimos o batismo do Espírito Santo. O que é o batismo do Espírito Santo? É o recebimento da chuva temporã. Todo dia eu posso ser batizado pelo Espírito Santo, recebendo as bênçãos da chuva temporã. A chuva temporã é uma chuvinha, mas me preparando para receber a chuva serôdia. Então, o que acontece? Com o batismo do Espírito Santo, eu recebo o amor incondicional, e o amor incondicional é Jesus Cristo. Com o amor incondicional de Jesus Cristo, eu digo assim para o Adriano: Adriano, eu preciso de você para ser feliz. Por que eu preciso do Adriano? Vamos dizer que o Adriano não conhecesse a palavra de Deus, e eu apresento Jesus Cristo para o Adriano, e Jesus Cristo transforma a vida do Adriano, faz o Adriano viver de uma forma feliz, e eu também fico feliz com a transformação dele. Eu fui útil na vida do Adriano. Isso é o amor incondicional que leva eu a precisar do próximo. E o meu próximo não tem rosto. Tá claro isso? Não é meu parente, é qualquer pessoa. Por exemplo, eu tenho uma pessoa que eu sou feliz com ele. Eu dei estudo bíblico para ele, era um traficante,
perigoso, e hoje ele está com a família dele na igreja central de Itaquá. Eu sou feliz eu precisei dele para me considerar feliz hoje com o trabalho que eu fiz com ele. Então eu preciso das pessoas para ser feliz. Quando eu busco a Jesus nas primeiras horas do dia, entre 5 horas e 7 da manhã, que é a hora mais tranquila, e eu recebo o batismo do Espírito Santo, esse batismo do Espírito Santo junto com o amor condicional de Jesus Cristo, produz uma comunidade saudável. Eu estou aqui com o Adriano, eu estou com o nosso, como é o nome do outro irmão lá? O Edson, eu estou com o William e também o Derri. Lerri. Nós estamos aqui, quer queira ou não, a gente vai transformando a nossa vida, algo que a gente fazia não faz mais, algo que a gente pensava não pensa mais, e a nossa maneira de agir se transforma, e se transforma numa comunidade saudável. E dentro dessa comunidade saudável, eu olho para o Adriano e falo, nossa, você agora está parecido com Jesus. Eu olho para o William, nossa, você está parecendo com Jesus. Eu olho lá para o irmão Edson, ele conheceu a palavra, ele transformou. Mudou, Edson, alguma coisa em sua vida? Com certeza. Com certeza. E quando eu não conheço ele pessoalmente, mas quando eu vejo ele, com certeza eu vou encontrar nele características de Jesus Cristo, porque ele assimilou Jesus Cristo para a vida dele. Então, eu faço parte da comunidade saudável. E quando eu olho para as pessoas, vocês são a parte visível de Deus. A transformação que Jesus Cristo transformou a vida de vocês. E com essa parte visível de Deus, que é comunidade, comunhão, eu mantenho comunhão. E eu mantendo comunhão com essa comunidade saudável, que é o que nós estamos fazendo aqui, eu, Adriano, o William e o Edson, nós vamos para a missão atrativa. E o que é a missão atrativa? É anunciar a Jesus dentro da palavra de Deus. É o que o Lerri está vendo aqui, o que nós estamos fazendo. Nós estamos mostrando primeiro a Bíblia, o que é a Bíblia, o documento que ela é, a importância que é, mas depois nós vamos falar do poder criador de quem? De Jesus, que vai ser no próximo estudo. E aí o que acontece? Dentro dessa missão atrativa, eu levo as pessoas a acreditar que Deus existe, porque o Adriano se transformou, o meu traficante que eu dei estudo, ele se transformou, é uma pessoa, eu olho para ele, eu creio mais em Deus porque o Francisco ou o Perna, o traficante, existe. Ficou claro isso? Agora, se vocês olharem para esse loop aqui, vocês percebem que isso daqui é contínuo, não para, é todo dia, é um processo. Todo dia eu preciso do batismo do Espírito Santo, eu preciso receber Jesus Cristo com amor incondicional, eu preciso manter a minha comunhão com a comunidade saudável e a partir daí, então, eu levar a mensagem para as outras pessoas. E esse ciclo deve continuar na minha vida até a volta de Cristo. Claro isso? Claro isso, eu vou soltar o vídeo. Vida no Espírito. Amor incondicional. Comunidade saudável. Missão atrativa. Sala 57. Estamos em movimento. Então é isso, pessoal. Essa é a sala 57, das 5 da manhã às 7, onde o povo que está reunido ali, o pessoal clama, viu? Hoje, estou até com o olhinho meio fechado, porque às 5 a gente já estava aí conectado, né, irmão Nelson? Sim. E a bênção é tão grande que a gente não quer parar. Se deixasse, a gente ficava aí direto e ficava nesse looping aí, e não para. E se eu disser para você que você pensa que a Sala 57 é um movimento aleatório da Igreja Adventista, você está enganado. Essa Sala 57 ela já está rodando o mundo. Estados Sim. Unidos, Suécia, Portugal, Japão, aonde você imaginar, tem pessoas da Sala 57 assistindo ao vivo em várias partes do mundo. Tem poder, pode ter certeza, meu irmão.
Então é Essa isso. sala tem poder. Vamos então fazer uma oração? Vou pedir para o Edson fazer oração para a gente finalizar. Pode ser, Edson? Tá saindo o som normal agora? O Edson pode fazer a oração. Querido Deus, amado Pai, louvado seja o teu nome, Senhor, hoje e sempre. E venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pai querido, Pai amado, vemos aqui te agradecer por esse momento de comunhão, esse momento de estudos, aprendendo mais sobre a tua palavra. E todos aqui, né, em especial o irmão Lerry, que ele absorva cada vez mais e mais a tua palavra, que ele possa entender, aprender, praticar, assim como todos nós, Pai, nós também precisamos sempre estar vigiando, sempre estar praticando a tua palavra, sem se desviar para a esquerda ou para a direita, sempre olhando para frente, olhando para o objetivo que é a vida eterna, Pai. Nos dê força, nos dê sabedoria, que a gente possa cada vez mais ter vontade de aprender sobre Ti, Pai, sobre Ti, Jesus, o Teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por ter misericórdia de nós, enviando o Teu Filho, Jesus Cristo, para servir como cordeiro e morrer pelos nossos pecados. Muito obrigado por tudo, Pai. Essa oração aqui, a gente ora te agradecendo, né? Pedindo também que o Senhor abençoe a cada família aqui representada e que a gente possa cada vez mais se reunir e aprender sobre Ti. Tudo isso que te pedimos, Pai, e te agradecemos em nome do Teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Bem, bom, não podemos terminar essa reunião sem dizer uma frase que a gente sempre diz na sala 57, né, irmão Nelson? Vamos ensinar para o nosso querido Lerry
A frase o William já conhece. Vamos repetir todos juntos? Vamos. Eu te amo. Eu te amo. Te amo. Preciso de vocês para ser feliz. Preciso de vocês para ser feliz. Vocês são a parte visível de Deus. Vocês são a parte visível de Deus. E eu creio mais em Deus porque vocês existem. E eu creio mais em Deus porque vocês Creio mais em existem. Deus porque vocês existem. Amém? Amém. Uma boa noite com alegria. Boa Vamos noite, gente. Obrigado. descansar, né? Valeu, Gabriel. Com mais quietinho Gabriel. aqui para participar. Espero que na próxima você esteja aqui conosco. Pode deixar. Boa noite a todos. Boa Fiquem com noite, Deus. um grande Boa abraço. noite, pessoal. Vamos Tchau, sair tchau. no 3, irmão Leôncio. Tá ok. 2, 3. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Vida no Espírito. Amor incondicional. Comunidade saudável. Missão atrativa. Sala 57. Estamos em movimento.